Chegamos agora no último tópico da nossa lição que estamos considerando esta semana. Nesse tópico, vamos considerar o tema: nenhum chefe na família cristã. Então, nenhuma autoridade, ninguém que vai agir com autoritarismo dentro do contexto familiar, né? No contexto familiar cristão. Irmã Paula, que grau de intimidade deve haver no relacionamento entre marido e mulher? Imagina que interessante, né? Então Deus criou a mulher e quando Adão a viu, ele olhou e disse: agora posto os meus ossos e carne da minha carne, né? Ele estava num estado antes do pecado, porque quando ele pecou, o que ele fez? Ela lá, ó. Exatamente. A culpa é dela. Mas aí ele tinha comido do fruto por amor a ela. Isso. Mas tão logo pecaram, ele se tornou acusador da própria esposa. Não, mas ela não fez diferente, né? Que a gente não está acusando ele aqui. Ela não fez diferente. Imediatamente ela arrumou um jeito também, ó. A cobra lá, ó. Foi a serpente. Não é isso? Então, infelizmente, o pecado faz isso. Mas nós estamos aqui justamente buscando aprender de Cristo como que devemos agir, né? E ele imediatamente disse: ó, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, ou seja, é um segundo eu. É eu, né? Alguns dizem a cara metade, né? Ou metade da laranja, não sei. Então, aqui a orientação é apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne. Ah, não podemos esquecer. Deixará pai e mãe. Pai e mãe agora é parente. Família é sua esposa. Pai e mãe fica em segundo plano. Era para você escutar eles antes do casamento. Agora você já casou? Se escutou ou não, né? Agora você já casou? Se escutou ou não? Bem, o certo é, se o pai e mãe estão falando algo, eles estão vendo. Se vocês ainda têm possibilidade, escutem os seus pais. Agora casou? Agora está na hora de escutar a sua esposa. E é claro, os dois precisam respeitar os seus pais. E os pais dela também. Precisam respeitar. Mas sim, é coisas diferentes, né? Então diz aqui, ó. O segundo texto, assim. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que fez do princípio macho e fêmea os fez? Portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher e serão os dois numa só carne. Bem, gente, nós sabemos, né, que quando o casal ele coabita, né, até mesmo o seu material genético, a sua genética, ela é mudada. Agora é uma família. Eles agora vão formar esse núcleo com seus costumes. E se esse costume começa com Cristo presente, não tem nada para dar errado. Não tem nada para dar errado. Tudo pode dar certo, né? Nem o marido, nem a mulher, diz a nota aqui, ó, devem disputar o controle. O Senhor estabelece o princípio que deve nortear este assunto. O marido deve valorizar a sua esposa, assim como Cristo valoriza a igreja. Por sua vez, a esposa deve respeitar e amar o marido. Olha só, é só corresponder àquilo que já está vindo para a gente. No caso de nós, mulheres. Ambos devem cultivar a bondade, determinados e nunca entristecer nem prejudicar o outro. Não existe isso. Eu, como mulher, impor, tentar mandar na minha casa, não existe. Não tem lógica. E por outro lado, nós vimos aqui como exemplo de Abraão, que ele também não fazia isso. Ele também não fez isso. E quando chegou um momento em que ela se deu conta de algo, primeiro que ele... Porque, vamos ser sinceras, as mulheres são perceptivas, né? Elas sentem um negócio no ar, assim, rapidinho elas veem. E tem coisas que a gente consegue ver mais rápido que os homens. Isso é real. A maternidade fez isso com a gente, né? Então tem situação que a gente consegue entender. E às vezes a gente consegue chegar e falar: olha, querido, tá vendo isso e isso? Você prestou atenção nisso? Nós precisamos, para melhorarmos como família, mudar o foco, né? E é uma sugestão que ela tá dando.
e como existe aquela conversa, né? Conversa amigável, respeitosa, aí sim, aí funciona. Os dois têm condições de seguir por caminhos em segurança, né? E às vezes ela tá vendo uma coisa, mas o homem também, ele é mais... Ai, me foi a palavra. Dentro da lógica. Exatamente, ele é lógico. Então, às vezes, ele vê por outro ângulo, né? Aí os dois ali conseguem conversar e chegar num comum acordo. Como proceder diante daquela situação crítica, né? No caso de Abrão e Sara, ali, os dois conversaram. E ele, então, foi buscar de Deus informação. E Deus diz, olha, escuta tua mulher, porque ela tem razão. Foi uma situação. Mas pode acontecer de você, um homem, né? Sentado junto com a esposa, falar assim, não, olha só, presta atenção. Pela lógica, isso não vai funcionar por causa disso e disso. E é lógico, os dois conversaram, entraram como um acordo, e aí vão colocar em voga. E agora a culpa não é de ninguém. Como você falou, a questão da economia, né? Sim, exato. Os dois compartilham. Compartilharam a decisão, compartilham os ônus e os bônus. Né? Exato. Essa necessidade interessante que aqui nesse verso, né, de Gênesis, depois repetido em Mateus, nós temos os 3 princípios básicos do casamento, né? O primeiro princípio é você deixar os seus pais. Então agora você vai fazer uma nova família. E agora a prioridade é sua esposa. É claro que quando for necessário ajudar o seu pai, sua mãe, seus irmãos, você vai dar ajuda. Mas nada que faça com que haja interferências para o mal do teu lar. Porque a sua primeira responsabilidade agora é a tua esposa. Sim. Né? E os seus filhos que virão. Tá? Depois disso, de deixar, né, para fazer a nova família, vem o segundo conceito. É se apegar à esposa. Porque se você não se apegar à esposa, a esposa não se apegar ao marido, e eles deixam lá, o que eles vão fazer? Eles vão buscar um outro caminho. E o casamento não vai dar certo. Então agora um tem que compartilhar com o outro, conversar com o outro, entender o outro, né, para você se apegar. E o último conceito é ser uma só carne. Não é somente a questão física, é a questão social, é a questão intelectual. Vocês vão conversar, chegar a consenso, fazer planos, né? É a questão social, seu círculo de amizade agora muda, né? São pessoas casadas que vocês vão andar também, pessoas que têm comuns acordos com vocês. A outra coisa também é ser uma só carne. O seu ciclo espiritual vai ter os seus momentos de oração, vai ser o seu momento de leitura bíblica, que agora você não precisa fazer mais só. Você deve fazer acompanhado. Claro que tem o seu momento a sós com Deus, particular, mas deve haver também os momentos em família. Para que quando isso aconteça, esse seja um nível de intimidade, onde quando você vê uma dificuldade com a esposa, você ora por ela. Né? Onde você vê uma necessidade, olha, a esposa precisa de ajuda nisso, você não precisa perguntar, você vai lá e faz. Né? Então, quando existe um grau de intimidade, você vai ter na sua família os seus próprios gestos, os seus próprios sinais, né? E aí um vai entender o outro. Então, isso é uma necessidade. Essa intimidade acontece quando você deixa, você se apega e você passa a ser um. Né? Esse é o propósito de Deus. Muito bem. Estamos fechando essa lição, muitos ensinamentos, muitos aprendizados, mas eu gostaria que o irmão Emílio dirigisse palavras finais que apelassem mais um pouco, né? Acho que um apelo nunca é demais para nos chamar a atenção àquilo que realmente precisamos viver dentro desse contexto que foi apresentado nesta lição, de maridos e mulheres. Inclusive o título da lição, né? Um apelo a maridos e mulheres. Então, o apelo que eu vou fazer aos irmãos começa aqui no verso áureo, tá? Que a vossa maneira deve ser honesta e respeitosa, tá? Quando existe honestidade e respeito no lar, nós temos quase tudo que precisamos, né? O marido deve entender sempre que ele deve se entregar pela família e se entregar pela esposa. E aí ele será venerado pela sua esposa, né? A esposa terá prazer em sujeitar as suas ideias e as suas opiniões. E, acima de tudo, a aparência deve ser para que um se alegre com o outro, né? Ninguém precisa ver quem você é, além do seu vestimento. Apenas o seu esposo, apenas a sua esposa. Isso Deus deu para vocês, tá?
que você se contente em demonstrar ao mundo quem você é pelo seu caráter, pela sua prestatividade. E assim, que o seu lar seja um lugar onde ilumine o mundo pela unidade que existe entre vocês. E que exista essa iluminação no mundo pelo respeito que vocês se tratam, pela honestidade que existe entre o casal e pela presença de Cristo, sempre permanente no lar. Vocês lembrem-se disso. E se isso acontecer, se Cristo estiver presente no lar sempre, o marido se entregar pela esposa sempre, e a esposa se sujeitar a ele porque entende que ele ama de todas as suas forças, com certeza o lar será um lar feliz. Amém.